Bom dia, família! O vídeo dessa semana é um vídeo que muitos pais precisam ver. Muitos pais me perguntam sobre isso. Como abordar o uso de drogas com o meu filho? Na verdade, uso de drogas, questão de sexualidade, a questão até envolvendo sexualidade e a homoafetividade, são várias questões desse sentido que os pais geralmente veem isso como um tabu com os filhos. Débora, como que eu vou falar isso com meu filho? Como que eu vou proceder isso? Parece meio óbvio o que eu tô falando, mas só existe uma forma, falando. Por incrível que pareça, muitos pais deixam de tocar nesse assunto com os filhos porque como que eu vou falar? Como que eu vou fazer? Eu tenho dúvidas sobre isso e acaba que nunca pergunta, nunca toca esse assunto, nunca é levantado, sabe? Vocês precisam, isso traz para mim a ideia de que não existe muito ali um ambiente de diálogo na família, né? Se os pais trazem essa relutância, essa dificuldade em falar sobre isso, é um sinal de que exista esse bloqueio. Por isso que eu gosto de falar que o meu objetivo, através da terapia familiar com adolescentes e pais, é conseguir trazê-los para o consultório, e já tivemos várias sessões onde os filhos conseguiram dizer algo para os pais que não conseguiam fazer em casa e vice-versa, né? Tem situações onde pais falaram assim, nossa, mas eu jamais imaginava que o meu filho poderia pensar isso, poderia falar isso, né? Mas é necessário que exista esse diálogo, é necessário que exista uma cultura para promover isso, sabe? Por exemplo, eu não sei com relação à sexualidade do meu filho, eu observo que ela apresenta alguns comportamentos e tudo. Chega e conversa. Olha, eu preciso perguntar, eu preciso saber sobre isso, eu estou aqui para orientar. Né? Existe toda essa questão, esse bloqueio que você, enquanto pai, precisa estar no controle dessa situação. É difícil você imaginar que talvez o seu filho vai chegar para você, te chamar para uma conversa, te chamar para uma reunião para falar, eu estou com curiosidade com relação a drogas. Isso não é algo assim padrão, isso não é algo comum de acontecer. Não que não possa, mas não é algo comum de acontecer. Então é necessário que rompa com esse preceito de supor. Eu suponho que o meu filho já possa ter experimentado droga. Eu suponho que o meu filho talvez não seja virgem mais. Eu suponho que... Não suponha, pergunte. Nós estamos falando sobre seu filho. Nós não estamos falando sobre um vizinho. Nós não estamos falando sobre, de repente, uma celebridade. Nós estamos falando do seu filho. E é necessário que exista essa proximidade, é necessário que exista esse acompanhamento para uma orientação, principalmente acerca de amizades. Obviamente, pais conseguem observar amizades que é o que eles chamam de más amizades, né? Ou amizades que não são, que não fazem bem para os filhos, né? Se você consegue identificar isso, você geralmente comete erro que muitos pais cometem, é querer afastar essa amizade do seu filho. Seu filho ama, ele tem um amor por essa amizade e você não consegue ter ali um diálogo, você não consegue expressar, você não consegue explicar sobre tudo aquilo, você acaba se tornando um vilão nessa história, porque o seu filho amava o amiguinho dele e você fez o favor de banir essa amizade quando não existe o diálogo. Quando você faz isso, quando você simplesmente bane essa pessoa da vida de vocês, você perde a oportunidade de ensinar o seu filho, né? Você perde a oportunidade de falar sobre relacionamentos tóxicos, inclusive. Hoje isso está tão em alta, é uma pauta muito importante, muito atual, de você conseguir trabalhar com o seu filho. Amizades tóxicas valem a pena? Você conseguir com que seu filho enxergue, de repente, que ele está numa amizade onde a pessoa, de repente, visa submetê-lo a algo que nitidamente você consegue enxergar. Se você consegue enxergar isso,
O objetivo é que você mostre isso para o seu filho e não simplesmente o afaste dessa pessoa. Por quê? Quando você o afasta, você cria um bloqueio entre você e o seu filho e é provável que o seu filho, inclusive, passa a defender essa outra pessoa, sabe? Agora, quando você consegue trazer questões de um relacionamento abusivo em amizade, é super comum, né? De um relacionamento tóxico dentro da amizade, é super comum. E quando você consegue trazer esse conceito, quando você consegue trabalhar, talvez você consiga o resultado que você quer, que é justamente que seu filho se afaste de determinada pessoa, e ainda você consegue prepará-lo para uma vida em sociedade. Você consegue fazer com que ele faça analogias, com que ele identifique esse tipo de relacionamento e se afaste e se ausente dele. Uma orientação que eu sempre dou para adolescentes, para pais, acerca de relacionamento é a regrinha dos 50%, que eu chamo. Qual que é a questão? Um relacionamento, para duas pessoas, vamos imaginar, são duas pessoas, elas são ali 100% cada. Para elas estarem num relacionamento, é necessário que uma deposite 50%, vamos usar esse copo, essa xícara para essa analogia. É necessário que uma deposite 50% e a outra deposite 50%, porque nós teremos um total de 100%. Um novo 100%, onde foi necessário que ambas as partes abdicassem de algo, abrissem mão de si mesmo para estar nesse relacionamento. Qualquer que seja o relacionamento. Um relacionamento conjugal, um relacionamento entre amizades, né? Vocês estão criando um novo relacionamento ali, é uma nova identidade. Então eu preciso abrir mão de algo, a outra pessoa também, para que possamos chegar nessa totalidade de 100%. Quando um relacionamento é tóxico ou inviável? Quando, por exemplo, eu preciso abrir mão de 20%, porque eu não quero abrir mão de tudo. Então eu vou abrir mão de 20%. E você, para estar num relacionamento comigo, precisa abrir mão de 80% para a gente conseguir chegar na totalidade de 100. Completou o 100, fechou. Só que a longo prazo, essa relação ela vai ficar desgastada, porque você consegue observar que você precisa abrir mão de muito mais para estar num relacionamento comigo. Inclusive em relacionamentos envolvendo amizade. Quando você consegue identificar isso e passar isso para o seu filho, ele consegue perceber isso de uma clareza muito maior. Eu tive pacientes, adolescentes em consultório que chegaram para mim, em férias escolares nós iniciamos o tratamento e eu apresentei essa técnica para ele. Ele já nas 2 primeiras semanas ele chegou e falou assim, eu observei que eu tinha relacionamentos onde eu estava tendo que abrir mão de 90% e a pessoa abria mão de 10% e eu comecei a observar que eu estava me desgastando, que não era algo saudável. Não, bacana, é isso que a gente precisa. Isso também eu gosto de trazer no relacionamento pai e filho, sabe? Embora o pai ali, ele seja a autoridade, é interessante que o pai se porte como essa autoridade até inspiradora, mas é necessário um relacionamento democrático ali, né? Por exemplo, eu sempre falo com os adolescentes, você quer ir no shopping? Aproveita e guarda as vasilhas, faz um agrado. Estou cedendo algo para outra pessoa ceder também, né? Mas é interessante quando você consegue identificar essa questão, essa regrinha, e quando você consegue aplicá-la e até ensiná-la ao seu filho, isso permite com que ele por si próprio consiga fazer essa analogia, consiga fazer esse juízo de valor e identificar essa amizade que eu tô, ela é tóxica ou não? Está dentro do padrão dos 50% ou não? Mexi muito nessa caneca agora, né? Quando falamos de drogas especificamente, nós podemos traçar de repente um caminho ali para as drogas. O que fazem as pessoas entrarem nesse caminho? E de repente esse ponto também é um ponto de você abordar com seu filho. Só é possível você fazendo isso, estando junto do seu filho, convivendo com ele, sabendo quem ele é, conversando com ele, acompanhando de fato isso de perto. O caminho pode ser a necessidade de aceitação que o adolescente naturalmente ele tem disso. Na verdade, seres humanos, eles precisam de grupo, precisam viver em grupo. Então a gente tem a necessidade de ser aceito por um grupo. Na adolescência, isso também acontece, só que convenhamos,
O grupo de adolescente, geralmente descolado, é um grupo mais problemático. É um público que, de repente, não tem tantas notas escolares boas, é um público mais rebelde. Então, esse público, se a alienação entre geração, tende a ser esse o ápice. A galerinha descolada é uma galera problemática, de forma geral. O seu filho, o seu adolescente, ele quer ser aceito por um grupo. Geralmente, qual grupo? O descolado. Então, tende a desenvolver alguns comportamentos para essa questão de aceitação. E geralmente na adolescência, não só nela, mas numa quantitatividade, numa escala muito alta, a gente consegue observar que tem a baixa autoestima, não se sentir bem consigo mesmo, e aí eu preciso ser aceito por algo. Então, se tem um grupinho ali, onde a pessoa, esse grupinho, ele faz uso de drogas, isso diz muito sobre a família deles também, de alguma forma. Ele faz uso de drogas e é um grupo descolado, a tendência é que seu filho, se ele tem essa baixa autoestima, se ele tem essa necessidade de aceitação, geralmente não são aceitos em casa e buscam essa aceitação fora de casa, é um caminho para drogas. Um outro caminho pode ser também a questão da curiosidade, o que deve ser? Gente, adolescente tem muita curiosidade acerca de sexo, acerca de droga e acerca de bebida. Os pais precisam conversar com isso, porque é uma curiosidade que é inerente ao adolescente. Alguns vão apresentar uma curiosidade mais elevada em uma coisa, outros em outra, mas essa dificuldade, essa curiosidade, ela vai apontar, ela vai aparecer. Por isso que é interessante que os pais estejam perto, que os pais estejam acompanhando. Então nós temos aqui também a curiosidade como um caminho para as drogas. Como é que deve ser? Qual é a sensação? Qual que é o gosto? Qual é a durabilidade? Ou seja, curiosidades que cercam ali o adolescente e que podem também ser um caminho para as drogas. Um terceiro ponto que sempre gosto de falar aqui é a falta de algo. Excessos escondem faltas, sempre. Se o seu filho ele vive uma situação em casa em que nitidamente ele tem a falta de alguma coisa, ele tem uma falta de atenção, ele tem uma falta de repente de afeto, ele vai tentar sanar isso de outra forma. E aí que é um caminho muito aberto, um caminho muito propenso e que geralmente gera não só a experimentação das drogas, mas a dependência né? Quando as drogas elas estão ali para suprir algo. Por exemplo, um caso, um adolescente, ele foi abusado, ele nunca conseguiu falar isso com os pais e existe esse buraco dentro dele, essa pendência a ser desenvolvida, a ser resolvida, ele não consegue fazer isso, ele não vê espaço para isso, ele não tem ajuda para isso, mas é uma falta que existe dentro dele, quase um buraco que existe dentro dele. Quando ele experimenta as drogas, a droga pode causar um efeito nele que às vezes o faz até esquecer de tudo que aconteceu, né? Esquecer da dificuldade, esquecer desse buraco, esquecer desse vazio. A tendência é que sempre em momentos mais difíceis ele vai experimentar a droga de novo, né? Para sanar essa dificuldade, para cobrir esse buraco. E isso pode ir de novo, de novo, de novo, de novo. E aí, às vezes, aos 20, 18 anos, nós já estamos falando de um adolescente em situação de dependência química mesmo. Estes são os principais fatores, as principais informações que você precisa saber acerca de drogas. E como eu disse, não somente drogas, as bebidas também é algo que é pertinente falar sobre, né? Mas o título, a pergunta inicial, como falar, qual que é o melhor momento para eu falar? É você que precisa me dizer. Você que sabe da sua realidade, é você que sabe da cultura, da sua dinâmica familiar e cabe a você mesmo. Eu espero que essas informações tenham acrescentado você, espero que essas informações possam ter ajudado você, possa ter ajudado a sua família, sempre eu falo, né? Geralmente é o paciente, que é o adolescente é o meu paciente, mas a família é a minha missão. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se fez sentido para você, se você lembrou de alguém, nossa, seria bacana se fulano tivesse assistido esse vídeo. Ative as notificações, nos siga nas demais redes sociais, Instagram, TikTok, e juntos nós podemos vencer essa pior fase.